Capítulo 13. Obcecado com a realidade. Um armador se dispunha a julgar armar um navio de emigrantes. Sabia que o navio era velho e que não tinha sido construído com grande esmero, que havia visto muitos mares e climas e se submeteu frequentemente a reparações. Expôs-se dúvidas sobre se estava em condições de navegar. Essas dúvidas o perturbavam e lhe faziam sentir-se infeliz. Pensava que possivelmente seria melhor revisá-lo e repará-lo, embora lhe supusera um grande gasto. Entretanto, antes de que zarpasse o navio, conseguiu superar essas reflexões melancólicas. Disse-se a si mesmo que o navio tinha suportado tantas viagens e resistido tantas tormentas que era ocioso supor que não voltaria a salvo a casa também depois desta viagem. Poria sua confiança na providência, que dificilmente poderia ignorar o amparo de todas essas famílias infelizes que abandonavam sua pátria para procurar tempos melhores em outra parte. Afastaria de sua mente toda a suspeita pouco generosa sobre a honestidade dos construtores e empreiteiros. Deste modo adquiriu uma convicção sincera e reconfortante de que sua nave era totalmente segura e estava em condições de navegar. Contemplou como zarpava com o coração aliviado e com os melhores desejos de êxito para os exilados em seu novo lar no estrangeiro, e recebeu o dinheiro do seguro quando a nave se afundou no meio do oceano e não se soube nada mais. O que podemos dizer dele? Certamente, que era verdadeiramente culpado da morte desses homens. Admite-se que acreditava sinceramente na solidez desse navio, mas a sinceridade de sua convicção não pode lhe ajudar. Porque não tinha direito a acreditar com uma prova como a que tinha diante. Não tinha adquirido sua fé honestamente em investigação paciente, a não ser sufocando suas dúvidas. William Clifford. A Ética da Fé. 1874. Nos limites da ciência, e às vezes como atavismo do pensamento pré-científico, há uma série de ideias à espreita que são atrativas, ou ao menos modestamente intrigantes, mas que não foram peneiradas a conscientizar com a equipe de detecção de mentiras, ao menos por parte de seus defensores. A ideia, por exemplo, de que a superfície da Terra está no interior, não no exterior de uma esfera. Ou a asseveração de que se pode levitar mediante a meditação e que os bailarinos de balé e os jogadores de basquete dão saltos tão altos por levitação. Ou a proposta de que eu tenho algo que se chama alma, não feito de matéria ou energia, mas sim de outra coisa da que não há provas, e que depois de minha morte poderia voltar a animar a uma vaca ou a um verme. Oferecimentos típicos da pseudociência e a superstição. Se trata de uma lista meramente representativa, não completa. São a astrologia, o Triângulo das Bermudas, Bigfoot e o monstro do Lago Ness, os fantasmas, o mal-olhado, as auras como halos multicoloridos que, conforme dizem, rodeiam a cabeça de todos, com cores personalizadas, a percepção extrasensorial, PS, como telepatia, predição, telecinese e visão remota de lugares distantes. A crença de que o 13 é um número desafortunado, razão pela que muitos edifícios de escritórios sérios e hotéis da América passam diretamente do piso 12 ao 14. Por que arriscar-se? As estátuas do que sangram, a convicção de que levar em cima uma pata de coelho dá boa sorte, as varinhas adivinhas, os uares e os feitiços de água, a comunicação facilitada no autismo, a crença de que as lâminas de barbear se mantêm mais afiadas se guardam dentro de pirâmides de cartão e outros princípios de piramidologia, as chamadas telefônicas, nenhuma delas a cobrar, dos mortos, as profecias do Nostradamus, o suposto descobrimento de que os plateumintos não amestrados podem aprender uma tarefa comendo os restos triturados de outros plateumintos mais adestrados, a ideia de que se cometem mais crimes quando há lua cheia, a quiromancia, a numerologia, a poligrafia, os cometas, as folhas de chá e os nascimentos monstruosos como anúncio de futuros acontecimentos, mas as adivinhações de moda em épocas anteriores, que se conseguiam olhando vísceras, fumaça, a forma das chamas, sombras, excrementos,
escutando o ruído dos estômagos e inclusive, durante um breve período, examinando pranchas de logaritmos, a fotografia de feitos passados, como a crucificação de Jesus, um elefante russo que fala perfeitamente, sensitivos que leem livros com a gema dos dedos quando lhes cobre os olhos sem rigor, Edgar Cayce, que predisse que na década dos 60 se elevaria o continente perdido da Atlântida, e outros profetas, dormidos e acordados, mentiras sobre dietas, experiências fora do corpo, quer dizer, ao bordo da morte, interpretadas como acontecimentos reais do mundo externo, a fraude dos curandeiros, as tábuas de Ouija, a vida emocional dos gerânios revelada pelo uso intrépido de um detector de mentiras, a água que recorda que moléculas estavam acostumadas a dissolver-se nela, descrever a personalidade a partir de características faciais ou vultos na cabeça, a confusão do bonito número 100 e outras afirmações de que o que uma pequena fração de nós quer que seja certo é realmente. Seres humanos que ardem espontaneamente ficam chamuscados, biorritmos de 3 ciclos, máquinas de movimento perpétuo que prometem fornecimentos ilimitados de energia, todas elas, por uma ou outra razão, vedadas ao exame minucioso dos céticos, as predições sistematicamente faltadas do Jean Edition, que predisse uma invasão soviética do Irã em 1953, e que em 1965 a União Soviética se adiantaria aos Estados Unidos em colocar ao primeiro homem na Lua, e outros psíquicos profissionais. A predição das testemunhas do Jeová de que o mundo terminaria em 1917 e muitas profecias similares. A dianética e a cientologia, Carlos Castanheda e a bruxaria. As afirmações de ter encontrado os restos do Arca do Noé, o terror de Amityville e outras obsessões, e relatos de um pequeno brontossauro que atravessa a selva da República do Congo em nossa época. Pode encontrar um comentário em profundidade de muitas dessas afirmações na Enciclopédia Ufti Paranormal, Gordon Stein, ed. Buffalo, Prometheus Books, 1996. Muitas destas doutrinas são rechaçadas de plano por fundamentalistas cristãos e judeus porque a Bíblia assim ordena. O Deuteronômio 18:10-11 diz, em tradução da Bíblia de Jerusalém: não tem que haver em ti ninguém que faça passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo, que pratique adivinhação, astrologia, feitiçaria ou magia, nenhum encantado nem consultor de espectros ou adivinhos, nem evocador de mortos. Se proíbe a astrologia, a canalização, as pranchas da Ouija, a predição do futuro e muitas coisas mais. O autor do Deuteronômio não diz que essas práticas não sirvam para dar o que prometem, mas são abominações. Possivelmente adequadas para outras nações, mas não para os seguidores de Deus. Inclusive o apóstolo Pablo, tão crédulo em tantos outros assuntos, aconselha-nos comprová-lo tudo. O filósofo judeu espanhol do século XV, Moisés Maimônides, vai mais à frente do Deuteronômio porque explica que essas pseudociências não funcionam. Está proibido implicar-se em astrologia, jogar feitiços, sussurrar conjuros. Todas essas práticas não são mais que mentiras e enganos que os povos pagãos antigos usavam para enganar as massas e as levar por mau caminho. A gente sábio e inteligente não se deixa enganar. Da Mishneh Torah, Avodah Zarah, capítulo 11, há algumas declarações difíceis de comprovar. Por exemplo, que uma expedição não consiga encontrar o fantasma do brontossauro não quer dizer que não exista. A ausência de prova não é prova de ausência. Outras são mais fáceis. Por exemplo, a aprendizagem canibal dos plateumintos ou o anúncio de que colônias de bactérias submetidas a um antibiótico em um prato de H prosperam quando se reza, em comparação com a bactéria de controle não redimida pela oração. Podem-se excluir algumas, por exemplo, as máquinas de movimento perpétuo, em apoio à física fundamental. Além delas, não sabemos antes de examinar a prova que as ideias são falsas. Coisas mais estranhas se incorporam habitualmente no corpus da ciência. A questão, como sempre,
É boa a prova. O peso da demonstração cai sobre os ombros dos que avançam tais declarações. É revelador que alguns proponentes sustentem que o ceticismo é um estorvo, que a verdadeira ciência é a investigação sem ceticismo. Possivelmente estão à metade de caminho, mas o meio do caminho não é a meta. A parapsicóloga Susan Blackmore descreve um dos passos em sua transformação a uma atitude mais cética sobre os fenômenos psíquicos. Uma mãe e sua filha de Escócia afirmavam que podiam captar imagens da mente da outra. Para submeter-se às provas, decidiram jogar as cartas, que é o que estavam acostumados a fazer em casa. Eu as deixei escolher a habitação em que se faria a prova e me assegurei de que a receptora não visse as cartas da outra. Fracassaram. Não puderam acertar mais do que predizia a casualidade e ficaram terrivelmente decepcionadas. Tinham acreditado sinceramente que eram capazes de fazê-lo e eu comecei a ver que fácil é que nos engane nosso próprio desejo de acreditar. Tive experiências similares com vários paranormais. Meninos que afirmavam que podiam mover objetos psicocineticamente, e outros que diziam ter poderes telepáticos. Todos falharam. Agora mesmo tem um número de 5 dígitos, uma palavra e um objeto pequeno na cozinha de minha casa. O lugar e os objetos foram escolhidos por um jovem que pretende vê-los quando viaja fora de seu corpo. Faz 3 anos que estão ali, embora trocados regularmente de sítio. De momento, entretanto, não conseguiu. Telepatia significa literalmente sentir a distância, igual a telefone é ouvir distância e televisão, ver distância. A palavra não sugere a comunicação de pensamentos, mas sim de sentimentos e emoções. Ao redor de 250 de americanos acreditam ter experiente algo assim como a telepatia. As pessoas que se conhecem bem umas a outras, que vivem juntas, que conhecem mutuamente o tom de seus sentimentos, o tipo de associações e a maneira de pensar frequentemente podem antecipar o que dirá a outra. Nisso entram em jogo simplesmente os 5 sentidos habituais, mais a empatia, sensibilidade e inteligência humanas em funcionamento. Pode parecer extrasensorial, mas não é absolutamente o que implica a palavra telepatia. Se alguma vez se demonstrasse realmente algo assim de maneira concludente, acredito que haveria causas físicas discerníveis, possivelmente correntes elétricas no cérebro. A pseudociência, bem ou mal etiquetada, não é não com o mesmo sobrenatural, que por definição é algo de algum modo fora da natureza. É pouco provável que algumas dessas declarações paranormais possam ser verificadas um dia com dados científicos sólidos, mas seria uma loucura aceitar algumas delas sem a prova adequada, com o mesmo espírito que com os dragões da garagem. Como essas afirmações ainda não foram desaprovadas ou explicadas adequadamente, é muito melhor conter nossa impaciência, alimentar a tolerância da ambiguidade e esperar ou, muito melhor, procurar provas que o confirmem ou refutem. Em uma terra longínqua dos mares do sul correu o rumor que havia um homem muito sábio, um curandeiro, um espírito personificado, podia falar através do tempo. Era um professor ascendido. Diziam, em 1988, os periódicos australianos, revistas e canais de televisão começaram a receber a boa notícia através de equipes de imprensa e fitas de vídeo. Um folheto dizia: Carlos aparecerá na Austrália. Os que o viam jamais o esquecerão. De repente, o artista jovem e brilhante que lhes está falando parece titubear. Lhe reduz o pulso perigosamente e virtualmente se detém até a morte. O auxiliar médico atribuído para manter uma vigilância constante está a ponto de fazer soar o alarme. Mas então, com um batimento do coração poderoso, volta-lhe o pulso, mais rápido e forte que antes. É evidente que a força da vida retornou ao corpo. Mas a entidade dentro deste corpo já não é José Luiz Álvares, um homem de 19 anos cujas singulares cerâmicas pintadas se exibem nas casas mais luxuosas da América do Norte. Dentro de seu corpo ocupou seu lugar Carlos, uma alma antiga cujos ensinos serão ao mesmo tempo um transtorno e uma inspiração. Um ser que atravessa uma forma de morte para dar passo a outra. Este é o fenômeno que tem feito do Carlos, canalizado através do José Luiz Álvares,
a nova figura dominante da consciência da nova era, como diz inclusive um crítico cético de Nova York, o primeiro e único caso de canalizador que oferece uma prova tangível, física, de uma mudança misteriosa dentro de sua fisiologia humana. Agora José, que se submeteu a mais de 170 dessas pequenas mortes e transformações, recebeu a ordem do Carlos de visitar a Austrália, em palavras do professor, a velha terra nova que vai ser a fonte de uma revelação especial. Carlos já tinha pressagiado que em 1988 as catástrofes varreriam a Terra, morreriam 2 líderes mundiais importantes e, mais tarde, esse mesmo ano, os australianos seriam os primeiros que veriam elevar uma grande estrela que influiria profundamente no futuro da vida na Terra. Domingo 21, 3:00 da tarde, Casa da Ópera, Teatro Dramático. Depois de um acidente de moto em 1986, explicava-se no dossiê de imprensa, José Álvares, que tinha maturação 17 anos, sofreu uma comoção cerebral suave. Quando se teve recuperado, os que lhe conheciam se deram conta que tinha trocado. Às vezes emanava dele uma voz muito diferente. Assustado, Álvares procurou a ajuda de um psicoterapeuta, um especialista em transtornos múltiplos de personalidade. O psiquiatra descobriu que José canalizava uma entidade distinta que chamaram Carlos. Esta entidade se apodera do corpo do Álvares quando a força de vida do corpo está no grau de relaxação correto. Carlos, pelo visto, é um espírito desencarnado de faz 2000 anos. Um fantasma sem forma corporal que invadiu um corpo humano por última vez em Caracas, Venezuela, em 1900. Infelizmente, esse corpo morreu aos 12 anos ao cair de um cavalo. Essa pode ser a razão, explicou o terapeuta, pela que Carlos pôde entrar no corpo do Álvares depois do acidente de moto. Quando Álvares entra em transe, entra nele o espírito do Carlos, enfocado por um cristal grande e estranho, e pronuncia a sabedoria dos séculos. No dossiê de imprensa se incluiu uma lista das principais aparições em cidades americanas, uma fita de vídeo da tumultuosa recepção de Álvares, Carlos em um teatro da Broadway, sua entrevista na emissora de rádio UP de Nova York, e outras indicações de que aquilo era um formidável fenômeno norte-americano da nova era. 2 detalhes substanciosos. Um artigo de um periódico do sul da Flórida dizia, nota de teatro, a estadia de 3 dias do canalizador Carlos se ampliou ao Memorial Auditorium. Em resposta à petição de mais aparições, e um extrato de uma guia de programas de televisão comentava a emissão de um especial sobre a entidade Carlos. Esse estudo em profundidade revela os fatos depois de uma das personalidades mais populares e controvertidas do dia. Álvares e seu empresário chegaram a Sydney em um voo de primeira classe da Qantas. Viajaram a todas partes em uma enorme limusine branca. Ocuparam a suíte presidencial de um dos hotéis mais prestigiosos da cidade. Álvares ia embelezado com uma elegante túnica branca e um medalhão de ouro. Em sua primeira conferência de imprensa apareceu rapidamente Carlos. A entidade era vigorosa, letrada, imponente. Os programas de televisão australianos se somaram rapidamente a Calder para conseguir aparições do Álvares, seu manager e sua enfermeira, para comprovar o pulso e anunciar a presença do Carlos. No Today Show da Austrália foram entrevistados pelo anfitrião, George Negus. Quando Negus lhes expôs algumas perguntas razoáveis e céticas se mostraram do mais suscetíveis. Carlos amaldiçoou o apresentador. O manager acabou-lhe atirando um copo de água ao Negus e saíram os dois do set com ar majestoso. O assunto causou sensação na imprensa. Repetiram-se as imagens muitas vezes na televisão australiana. Arrebato em TV. Ducha de água para o Negus era o titular de primeira página do Daily Mirror de 16 de fevereiro de 1988. As emissoras de televisão receberam milhares de chamadas. Um cidadão do Sydney aconselhou que se tomassem muito a sério a maldição sobre o Negus. O exército de Satanás já tinha assumido o controle das Nações Unidas, dizia. E a Austrália podia ser a próxima. A seguinte aparição do Carlos foi na versão australiana da ocorrente Fire. Convidou-se um cético, que
que descreveu o truque de magia para deter brevemente o pulso de uma mão. Põe-te uma bola de borracha no sovaco e apuras. Quando se questionou a autenticidade do Carlos, este se ofendeu. A entrevista terminou. Disse com voz de trovão: o dia famoso. O teatro dramático da Casa da Ópera do Sydney estava quase cheio. Reuniu-se uma multidão espectador de jovens e velhos. A entrada era livre, o que animou aos que suspeitavam vagamente que podia ser algum tipo de patanha. Álvares se sentou em um sofá baixo. Controlaram-lhe o pulso. De repente se deteve. Aparentemente, estava quase morto. Emitia graves sons guturais desde muito dentro dele. A audiência esperava boquiaberta com respeito e reverência. De repente, o corpo do Álvares recuperou o poder. Sua postura irradiava confiança. Da boca do Álvares fluía uma ampla perspectiva humana, espiritual. Carlos estava ali. Entrevistados ao sair, muitos membros do público descreveram que se sentiam comovidos e maravilhados. No domingo seguinte, o programa de televisão mais popular da Austrália, chamado 60 Minutes como seu equivalente norte-americano, revelou que a história do Carlos era uma brincadeira. De princípio a fim, os produtores tinham pensado que seria instrutivo explorar a facilidade com que podia criar um curandeiro ou guru para enganar ao público e os meios de comunicação. Por isso, naturalmente, ficaram em contato com um dos principais peritos do mundo em enganar ao público, ao menos entre os que não ocupam ou assessoram a nenhum cargo político. O mago James Randi. Havendo tantos transtornos que se curam sozinhos e tanta disposição na humanidade a enganar-se a gente mesmo e a outros, escreveu Benjamin Franklin em 1784, e como meu comprido tempo de vida me deu frequentes oportunidades de ver elogiados alguns remédios como se o curassem tudo para ser deixados a seguir totalmente de lado como inúteis, não posso a não ser temer que a expectativa de grande benefício do novo método para tratar enfermidades resultará uma ilusão. Entretanto, em alguns casos esta ilusão pode ser de utilidade enquanto dure. Referia-se ao mesmerismo, mas cada época tem sua loucura particular. A diferença do Franklin, a maioria dos cientistas consideram que não é sua tarefa expor-se a enganos pseudocientíficos, muito menos a autossugestão sustentados apaixonadamente. Além disso, tampouco tendem a ser muito bons nisso. Os cientistas estão acostumados a lutar com a natureza que, embora possivelmente ofereça seus segredos com relutância, luta de maneira justa. Frequentemente não estão preparados para esses praticantes sem escrúpulos de quão paranormal seguem normas diferentes. Os magos, por outro lado, estão no negócio do engano. Praticam uma das muitas ocupações como a atuação, a publicidade, a religião burocrática e a política, em que o que um observador ingênuo poderia interpretar como mentira é aceito socialmente como se forem em serviço de um bem maior. Muitos magos dizem que não enganam e sugerem que seus poderes lhes são transferidos por fontes místicas ou, ultimamente, por generosidade extraterrestre. Alguns usam seus conhecimentos para pôr em evidência aos enganadores que há entre suas filas e fora delas. Um ladrão se dispõe a caçar a outro ladrão. Poucos reagem a este desafio com tanta energia como James Randi, o assombroso, que se descreve a si mesmo com precisão como um homem zangado. A sobrevivência até nossos dias do misticismo antediluviano e a superstição não lhe zanga tanto como a aceitação à crítica das obras de misticismo e superstição que podem defraudar, humilhar e às vezes inclusive matar. Como todos nós, Randi é imperfeito, às vezes é intolerante e condescendente e não sente nenhuma simpatia pelas fragilidades humanas que fundamentam a credulidade. Revistam-lhe pagar por suas conferências e atuações, mas nada comparável ao que receberia se declarasse que seus truques derivam de poderes psíquicos ou divinos, ou de influências extraterrestres. A maioria de prestidigitadores profissionais de todo o mundo parece acreditar na realidade dos fenômenos psíquicos. Segundo sondagens de suas opiniões, como prestidigitador, Randi trabalhou muito para desmascarar avidentes remotos,
telépatas e curandeiros que extorquiram ao público. Fez uma demonstração dos singelos enganos e apreciações errôneas mediante os quais psíquicos do broncolheres tinham conseguido que físicos teóricos proeminentes reconhecessem a existência de novos fenômenos físicos. Recebeu um amplo reconhecimento entre os cientistas e é possuidor de uma beca da Fundação MacArthur, chamada de gênio. Um crítico lhe acusou de estar obcecado com a realidade. Oxalá pudesse dizê-lo mesmo de nossa nação e nossa espécie. Randi fez mais que ninguém em épocas recentes para pôr ao descoberto a simulação e a fraude no lucrativo negócio da cura mediante a fé. Examina as provas, comenta os fofoque, escuta a corrente de informação milagrosa que chega ao curandeiro itinerante. Não por inspiração divina, mas sim por rádio, a 39,17 MHz de frequência, transmitida por sua esposa entre bastidores. Randi descobre que os que se levantam das cadeiras de rodas e, conforme se afirma, foram curados, nunca tinham estado confinados a cadeiras de rodas. Um lanterninha os convidou a sentar-se nelas. Desafia os curandeiros a proporcionar provas médicas sérias para dar validez às suas reclamações. Convida as agências locais e federais do governo a aplicar a lei contra a fraude e a má prática médica. Critica os meios de informação por seu estudado afastamento do tema. Revela o desprezo profundo desses curandeiros para seus pacientes e paroquianos. Muitos são enganadores intencionais que usam a linguagem e os símbolos evangélicos cristãos ou da nova era para aproveitar-se da fragilidade humana. Possivelmente alguns deles tenham motivos não venais. Ou sou muito severo, no que se diferencia o enganador ocasional do curandeirismo da fraude ocasional na ciência. É razoável suspeitar de toda uma profissão porque há algumas maçãs podres. Parece-me que, como mínimo, há duas diferenças importantes. Primeiro, ninguém duvida de que a ciência funciona de verdade, embora de vez em quando possa oferecer uma afirmação errônea ou fraudulenta, mas que haja alguma cura milagrosa graças à fé, independentemente da capacidade de curar-se própria do corpo, é francamente duvidoso. Em segundo lugar, a ciência põe ao descoberto suas fraudes e enganos quase exclusivamente por si mesmo. É uma disciplina em que se vigia a si mesmo, o que significa que os cientistas são conscientes do potencial de mentira e engano que existe. Mas quase nunca são os curandeiros quem revela fraude e engano na cura pela fé. Certamente, é surpreendente a resistência das igrejas e sinagogas a condenar o engano demonstrável entre suas filas. Quando fracassa a medicina convencional, quando temos que nos enfrentar à dor e à morte, certamente estamos abertos a outras perspectivas de esperança. E, ao fim e ao cabo, há algumas enfermidades psicogênicas. Muitas podem ser quando menos mitigadas com uma mentalidade positiva. Os placebos são medicamentos fictícios, frequentemente pastilhas de açúcar. As companhias de medicamentos comparam rotineiramente a eficácia de seus medicamentos com os placebos administrados a pacientes com a mesma enfermidade sem possibilidade de reconhecer a diferença entre o fármaco e o placebo. Os placebos podem ser assombrosamente efetivos, especialmente para resfriados, ansiedade, depressão, dor e sintomas que é verossímil que estejam gerados pela mente. É concebível que o fato de acreditar possa produzir endorfinas, pequenas proteínas do cérebro com efeitos como a morfina. Um placebo só funciona se o paciente acredita que é uma medicina efetiva. Dentro de limites estritos, parece que a esperança pode transformar-se em bioquímica. Como exemplo típico, consideremos a náusea e vômitos que revistam acompanhar a quimioterapia em pacientes de câncer e sida. Ambas as coisas podem ser causadas psicogenicamente. Por exemplo, por medo. O fármaco hidrocloreto de ondansetron reduz em grande medida a incidência desses sintomas, mas, em realidade, é o fármaco ou a expectativa de alívio. Em um estudo de dobro cego, o 96% dos pacientes qualificaram o fármaco de efetivo. O mesmo fizeram 10% de quão pacientes tomavam um placebo de aspecto idêntico. Quase a metade dos norte-americanos acredita que existe o que se chama cura psíquica ou espiritual.
Ao longo da história humana se associaram às padres milagrosas uma ampla variedade de curandeiros, reais ou imaginários. A escrófula, uma espécie de tuberculose, chamava-se na Inglaterra o mal do rei e se supunha que só podia ser curada mediante a mão do rei. As vítimas guardavam cauda pacientemente para que o rei as tocasse. O monarca se submetia brevemente a outra pesada obrigação de seu alto cargo, embora não parece que se curasse ninguém. A prática continuou durante séculos. Um famoso curandeiro do século XVII foi Valentino Greatrax. Descobriu, com certa surpresa, que tinha poder para curar enfermidades, incluindo resfriados, úlceras, coceiras e epilepsia. A demanda de seus serviços aumentou de tal modo que não tinha tempo para nada mais. Afirmava que todas as enfermidades eram causadas por espíritos maus, a muitos dos quais reconhecia e chamava por seu nome. Um cronista contemporâneo, chamado pelo Mackay, apontou que alardeava de estar muito mais à corrente das intrigas dos demônios que dos assuntos dos homens. Tão grande era a confiança nele, que o cego acreditava ver a luz que não via, o surdo imaginava que ouvia, o coxo que andava bem e o paralítico que tinha recuperado o uso de suas extremidades. A ideia de saúde fazia que o doente esquecesse por um tempo seus maus, e a imaginação, que não era menos ativa nos meramente atraídos por curiosidade que nos doentes, dava uma falsa visão a uma classe, pelo desejo de ver, assim como realizava uma falsa padre na outra pelo forte desejo de ser curado. Há inumeráveis informes na literatura mundial de exploração e antropologia não só de doentes curados por fé no curandeiro, mas também de gente que se consome e morre pela maldição de um bruxo. Alvar Nunes, cabeça de vaca, que, com alguns acompanhantes e em terríveis condições de privação, vagou por mar e terra, desde a Flórida até o Texas e México entre 1528 e 1536. Conta um exemplo mais ou menos típico. Todas as comunidades de nativos americanos que encontrou em seu caminho desejavam acreditar nos poderes sobrenaturais para curar do estranho forasteiro de pele clara e barba negra e seu acompanhante de Marrocos, Estevanico Negro. Povos inteiros se aproximavam deles para conhecê-los e depositavam todas suas riquezas aos pés dos espanhóis, implorando humildemente a cura. Começou com bastante modéstia. Quiseram-nos fazer o físico sem nos examinar nem nos pedir os títulos, porque eles curam as enfermidades soprando ao doente, e com aquele sopro e as mãos jogam dele a enfermidade. E nos mandaram que fizéssemos o mesmo e servíssemos em algo. A maneira com que nós curamos era benzendo-os e soprá-los, e rezar um Pai Nosso e um Ave Maria. Logo que os benzemos, diziam aos outros que estavam sãos e bons. Logo começaram a curar entrevados. Cabeça de Vaca diz que levantou um homem de entre os mortos. Depois, por todo este caminho tínhamos muito grande trabalho, pela muita gente que nos seguia, porque era muito grande a pressa que tinham por chegar a nos tocar, e era tanta a inoportunidade deles sobre isto, que passavam 3 horas que não podíamos acabar com eles que nos deixassem. Quando uma tribo suplicou com os espanhóis não partissem, Cabeça de Vaca e seus acompanhantes fingiram zangar-se. Então aconteceu uma coisa estranha, e foi que este mesmo dia adoeceram e outro dia seguinte morreram 8 homens. Por toda a terra onde isto se soube houve tanto medo de nós, que parecia nos ver que de temor tinham que morrer. Rogaram-nos que não estivéssemos zangados, nem quiséssemos que mais deles morressem, e tinham por muito certo que nós os matávamos com somente querê-lo. Em 1858 se informou de uma aparição da Virgem Maria na Lourdes, França. A Mãe de Deus confirmou o dogma de sua concepção imaculada que tinha sido proclamado pela Batata Pio XI só 4 anos antes. Algo assim como 100 milhões de pessoas foram após a Lourdes com a esperança de curar-se, muitas delas com enfermidades que a medicina da época não podia vencer. A Igreja Católica Romana rechaçou a autenticidade de grande quantidade das curas chamadas milagrosas. Só aceitou 65 em quase um século e médio, de tumores, tuberculoses, oftalmites, impetigo, bronquite, paralisia e outras enfermidades, mas não, por exemplo, a regeneração de uma extremidade ou uma coluna vertebral partida. Das 65 curas,
a 10 mulheres por cada homem. As possibilidades de uma cura milagrosa na Lourdes, portanto, são de 1 entre 1 milhão. Há tantas possibilidades aproximadas de curar-se depois de uma visita a Lourdes como de ganhar a loteria, ou de morrer no acidente de um voo regular de avião. Incluindo o que vai a Lourdes, a taxa de remissão espontânea de todos os cânceres, agrupados, estima-se entre 1 por cada 10 mil e 1 por cada 100 mil. Se só 5% dos que vão a Lourdes fossem tratar-se um câncer, deveria haver entre 50 e 500 curas milagrosas só de câncer. Como só 3 das 65 curas testemunhadas são de câncer, a taxa de remissão espontânea na Lourdes parece ser inferior que se as vítimas se ficaram em casa. Certamente, se um se encontrar entre os 65 curados, será muito difícil lhe convencer de que sua viagem a Lourdes não foi a causa da remissão da enfermidade. Post-hoc, ergo propter hoc. Algo similar parece ocorrer com os curandeiros individuais. Depois de ouvir falar com seus pacientes de supostas curas pela fé, um médico de Minnesota chamado William Nolan passou 1 ano e meio tentando analisar os casos mais assombrosos. Havia alguma prova médica de que a enfermidade estivesse realmente presente antes da cura? Se era assim, tinha desaparecido realmente depois da cura, ou era só o que diziam o curandeiro ou o paciente? Descobriu muitos casos de fraude, incluindo a primeira revelação de cirurgia psíquica da América, mas não encontrou nenhum exemplo de cura de nenhuma enfermidade orgânica séria, não psicogênica. Não havia casos de cura, por exemplo, de cálculos biliares ou artrite reumatoide, muito menos de câncer ou enfermidades cardiovasculares. Quando se rompe o baço de um menino, apontava Nolan, a recuperação é completa ali submetendo a uma singela operação cirúrgica, mas se leva o menino a um curandeiro morre em um dia. A conclusão do Dr. Nolan: quando os curandeiros tratam enfermidades orgânicas graves, são responsáveis por uma angústia e infelicidade inauditas. Os curandeiros se convertem em assassinos. Inclusive em um livro recente que defende a eficácia da oração no tratamento da enfermidade, Larry Dossey, Palavras que Curam, expõe-se à preocupação de que algumas enfermidades se curam ou aliviam mais facilmente que outras. Se a oração funcionar, por que não pode curar Deus um câncer ou fazer que cresça uma extremidade perdida? Por que tanto sofrimento evitável que Deus poderia impedir tão facilmente? Por que Deus necessita que lhe reze? Não sabe já que curas deve realizar? Dossey também começa com uma entrevista do Dr. Stanley Krippner, descrito como um dos investigadores mais autorizados da variedade de métodos de cura heterodoxa que se usam em todo o mundo. Os dados de investigação sobre curas à distância, apoiadas na oração, são prometedores, mas muito dispersos para permitir tirar uma conclusão firme. Isso depois de muitos trilhões de orações ao longo dos milênios. Como sugere a experiência de cabeça de vaca, a mente pode causar certas enfermidades, inclusive enfermidades fatais. Quando se faz acreditar em pacientes com os olhos enfaixados que lhes está tocando com uma folha de hera ou carvalho venenoso, gera uma desagradável dermatite de contato vermelha. A cura pela fé pode ajudar em enfermidades placebo ou mediatizadas pela mente. Um mal-estar em costas e joelhos, dores de cabeça, gagueira, úlceras, estresse, febre do feno, asma, paralisia histérica e cegueira, e falso embaraço, com cessação de períodos menstruais e inchaço abdominal. Há enfermidades nas que o estado mental pode jogar um papel-chave. A maioria das curas de finais do medievo que se associam com aparições da Virgem Maria eram paralisias súbitas, de pouco tempo, parciais ou de todo o corpo. Além disso, mantinha-se em geral que só se podiam curar deste modo os crentes devotos. Não é surpreendente que a apelação a um estado mental chamado fé possa aliviar sintomas causados, ao menos em parte, por outro estado mental possivelmente não muito diferente. Mas há algo mais. A festa lunar da colheita é uma celebração importante nas comunidades chinesas tradicionais da América do Norte. Na semana precedente à festa,
A taxa de mortalidade da comunidade cai em 35%. Na semana seguinte sobre o 35%. Os grupos de controle não chineses não mostram este efeito. Poder-se-ia pensar que se deve aos suicídios, mas só se contam as mortes por causas naturais. Poder-se-ia pensar que a causa é o estresse ou o excesso de comida, mas isso dificilmente explica a queda da taxa de mortalidade antes do festival. O maior efeito se produz em pessoas com enfermidades cardiovasculares, nas que se conhece a influência do estresse. O efeito sobre o câncer era pequeno. Em um estudo mais detalhado resultou que as flutuações da taxa de mortalidade ocorriam exclusivamente entre mulheres de 75 anos ou mais. Como a festa lunar da colheita está presidida pelas mulheres mais anciãs das casas, eram capazes de adiar a morte 1 ou 2 semanas para exercer suas responsabilidades cerimoniosas. Encontra-se um efeito similar entre os homens judeus. As semanas dedicadas à Páscoa judia, uma cerimônia em que os anciões desempenham um papel central, e, de modo parecido, em todo o mundo por aniversário, cerimônias de graduação e coisas parecidas. Em um estudo mais controvertido, os psiquiatras da Universidade do Stanford dividiram em 2 grupos a 86 mulheres com metástase de câncer de peito. Animaram a um grupo a examinar seus temores ante a morte e a intervir em suas vidas, enquanto o outro não recebia nenhum tipo de apoio psiquiátrico especial. Para a surpresa dos investigadores, o grupo receptor de apoio não só experimentava menos dor, mas também vivia mais, um médio de 18 meses mais. O diretor do estudo do Stanford, David Spiegel, especula que a causa pode ser o cortisol e outros hormônios do estresse que prejudicam o sistema imunológico do corpo. As pessoas gravemente deprimidas, os estudantes durante períodos de exame e os desnutridos têm um número reduzido de glóbulos brancos. Um bom apoio emocional possivelmente não tenha muito efeito em formas de câncer avançadas, mas pode servir para reduzir as possibilidades de infecções secundárias em uma pessoa já muito debilitada pela enfermidade ou seu tratamento. Em um livro quase esquecido de 1903, Ciência Cristã, Mark Twain escreveu: o poder que tem a imaginação de um homem sobre seu corpo para curá-lo ou adoecê-lo é uma força da que não carece nenhum de nós ao nascer. Tinha o primeiro homem e possuirá o último. Em ocasiões, os curandeiros podem aliviar parte da dor e a ansiedade, ou outros sintomas, de enfermidades mais graves, embora sem deter o progresso da enfermidade. Mas este benefício não é pouco. A fé e a oração podem conseguir aliviar alguns sintomas da enfermidade e seu tratamento, mitigar o sofrimento dos afligidos e inclusive prolongar um pouco suas vidas. Ao avaliar a religião chamada ciência cristã, Mark Twain, seu crítico mais severo da época, aceitava entretanto que os corpos e vidas que tinha sanado pelo poder da sugestão compensavam de maneira mais que suficiente os que tinha matado por eliminar o tratamento médico em favor da oração. Depois da morte do John F. Kennedy, vários americanos declararam ter contatado com o fantasma do presidente. Começaram-se a declarar curas milagrosas ante pequenos altares caseiros com sua fotografia. Deu a vida por seu povo, explicava um adepto desta religião nascida morta. Segundo a Enciclopédia das Religiões Americanas, para os crentes, Kennedy é como um deus. Algo similar pode ver-se no fenômeno de Elvis Presley e o sincero grito: "O rei vive". Se podem surgir deste modo sistemas de crença espontâneos, imaginemos o que poderia fazer-se com uma campanha bem organizada e especialmente carente de escrúpulos. Em resposta às suas perguntas, Andy propôs no programa 60 Minutes da Austrália a ideia de gerar um engano desde o começo, utilizando alguém sem nenhuma preparação de magia nem para falar em público, e sem experiência de pregador. Enquanto pensava na organização da plateia, seus olhos foram dar em seu inquilino, José Luiz Álvares, um jovem escultor de categoria. "Por que não?" respondeu Álvares, que parecia uma pessoa brilhante, corajosa e séria. Submeteu-se a uma preparação intensiva.
incluindo ensaios de aparição em televisão e conferências de imprensa. Não tinha que pensar as respostas porque tinha um receptor de rádio quase invisível no ouvido, através do que Randi lhe apontava. Enviando-os nos 60 Minutes comprovaram a atuação do Álvares. A pessoa do Carlos era uma invenção do Álvares. Quando Álvares e seu manager, também recrutado para o trabalho sem experiência prévia, chegaram ao Sydney, ali estava James Randi, discreto, sem chamar atenção, sussurrando no transmissor de um rincão. Toda a documentação explicativa era falsa. A maldição, o copo de água e todo o resto eram para atrair a atenção dos meios de comunicação. Atraíram-na. Muitas pessoas tinham ido à Casa da Ópera pela atenção que lhe tinham emprestado a televisão e a imprensa. Uma cadeia de periódicos da Austrália chegou a imprimir palavra por palavra os comunicados da Fundação Carlos. Quando o 60 Minutes fez público o engano, outros meios de comunicação australianos ficaram furiosos. Queixavam-se de ter sido utilizados. Tinham-lhes mentido. Igual a diretrizes legais sobre o uso de provocadores por parte da polícia, trovejava Peter Robinson na Australian Financial Review. Deve haver um limite ao direito dos meios de comunicação a expor uma situação equívoca. Eu, francamente, não posso aceitar que dizer uma mentira seja uma maneira aceitável de informar da verdade. Todas as sondagens da opinião pública mostram que há uma suspeita entre o público em geral de que os meios de comunicação não dizem toda a verdade ou que distorcem as coisas, exageram, ou são tendenciosos. O Sr. Robinson temia que Carlos pudesse ter dado crédito a essa estendida percepção errônea. Os titulares foram desde como Carlos os ridicularizou a todos até o engano era estúpido. Como periódicos não tinham anunciado ao Carlos a ação de trompetistas, se congratulavam de suas reservas. Negos, disse do 60 Minutes, até as pessoas íntegras podem cometer enganos. E negou que se deixou enganar. Alguém que se presente como canalizador, disse, é uma fraude por definição. 60 Minutes e Randi sublinharam que os meios de comunicação australianos não tinham feito nenhum esforço para comprovar a boa-fé do Carlos. Não tinha aparecido nunca em nenhuma das cidades nomeadas. A fita de vídeo do Carlos no cenário de um teatro de Nova York tinha sido um favor dos magos Penn e Teller, que estavam atuando ali. Limitaram-se a pedir ao público um grande aplauso. Álvares entrou, com a túnica e o medalhão. O público aplaudiu submisso. Randi conseguiu sua fita de vídeo. Álvares se despediu. O show continuou. E em Nova York não existe nenhuma emissora de rádio chamada Whoop. Era fácil encontrar outros motivos de suspeita nos escritos do Carlos. Mas como a divisa intelectual foi tão desvalorizada, como a credulidade antiga e da nova era é tão agressiva, como raramente se pratica o pensamento cético, não há nenhuma paródia muito inverossímil. A Fundação Carlos anunciava a venda de um cristal da Atlântida. Em realidade se cuidaram escrupulosamente de não vender nada. O professor, em suas viagens, encontrou até agora 5 desses cristais únicos, sem que a ciência encontre explicações. Cada cristal contém energia quase pura, e tem uns poderes curativos enormes. As formas contêm energia espiritual fossilizada e são uma grande bênção para a preparação da Terra para a nova era. Dos 5, o professor ascendido leva sempre um cristal da Atlântida perto de seu corpo para proteger-se e potencializar todas as atividades espirituais. 2 deles foram adquiridos por bondosos seguidores nos Estados Unidos em troca da contribuição substancial que requer o professor ascendido, ou, sob o titular, As Águas do Carlos. O professor ascendido encontra de vez em quando água de tal pureza que empreende a energização de uma quantidade dela para benefício de outros, um processo intensivo. Para produzir o que sempre é pouco, o professor ascendido se desencarga ele mesmo em uma quantidade de cristal de quartzo puro moldado em frascos. A seguir se coloca ele mesmo e os cristais em uma grande terrina de cobre, gentil e quente, durante um período de 24 horas.
O professor ascendido verte energia no depósito espiritual da água. Não faz falta tirar a água do frasco para utilizá-la espiritualmente. Só sustentar o frasco e concentrar-se em curar uma ferida ou enfermidade produzirá resultados assombrosos. Entretanto, se lhe acontecer um infortúnio sério a você ou a um ser próximo, umas gotas da água energizada lhe ajudarão imediatamente à recuperação. Ou lágrimas do Carlos. A cor vermelha dos frascos que há modelado o professor subido para as lágrimas é prova suficiente de seu poder, mas sua emoção, Sikh, durante a meditação foi descrita pelos que a experimentaram como gloriosa unicidade. Também há um livrinho, Os Ensinos do Carlos, que começa: Eu sou Carlos, cheguei até ti, através de muitas encarnações passadas. Tenho uma grande lição para te ensinar. Escuta atentamente, lê atentamente, pensa atentamente. A verdade está aqui. O primeiro ensino é uma pergunta: por que estamos aqui? A resposta: quem pode dizer qual é a única resposta? Há muitas respostas a qualquer pergunta e todas as respostas são corretas. É assim, viu? O livro ameaça não passar a página seguinte até que tenhamos entendido a página em que estamos. Este é um dos muitos fatores que dificultam terminá-lo. Dos que duvidam revela mais adiante. Só posso dizer isto. Podem tirar deste assunto o que queiram. Terminam sem nada. Um punhado de ar, possivelmente. E o que tem o crente? Tudo. Todas as perguntas respondidas. Porque todas e cada uma das respostas são corretas, e são boas respostas. Discute isto, cético. Ou, não peçamos explicações de tudo. Os ocidentais, em particular, sempre estamos pedindo descrições prolixas de por que isto, por que aquilo. A maioria do que se pergunta é óbvio. Por que ocupar-se em examinar essas matérias? A fé faz que tudo se converta na verdade. A última página do livro expõe uma só palavra em grandes letras. Nos exorta a pensar. Todo o texto dos ensinos do Carlos foi escrito pelo Randi. Redigiram-no Álvares e ela precipitadamente em poucas horas em um ordenador portátil. Os meios de comunicação australianos se sentiram traídos por um dos seus. O principal programa de televisão do país se tomou a moléstia de pôr em evidência a má qualidade do nível de comprovação de dados e a estendida credulidade das instituições dedicadas às notícias e assuntos públicos. Alguns analistas dos meios de comunicação desculparam apoiando-se em que era óbvio que o tema não era importante. De havê-lo sido, o teriam comprovado. Entoaram-se uns quantos meia-culpa. Nenhum dos que tinham sido enganados quis aparecer em um programa retrospectivo sobre o assunto Carlos programado para no domingo seguinte no 60 Minutes. Certamente, tudo isso não implica que a Austrália seja algo especial. Álvares, Randi e seus colegas conspiradores podiam ter eleito qualquer nação na Terra e não tivesse trocado nada. Os que concederam uma audiência nacional de televisão ao Carlos inclusos sabiam o suficiente para fazer algumas perguntas céticas. Mas não se puderam resistir a convidá-lo. A luta de aniquilação mútua dos meios de comunicação dominou os titulares depois da partida do Carlos. Escreveram-se comentários confusos sobre o assunto. Qual era o objetivo? O que se tinha demonstrado? Álvares e Randi demonstraram pouco que gosta desnaturalizar nossas crenças. Quão dispostos estamos a nos deixar levar. Quão fácil é enganar ao público quando a gente se encontra sozinho e deseja acreditar em algo. Se Carlos se ficou mais tempo na Austrália e se concentrou mais na cura através da oração, da fé nele, expressando desejos ante suas lágrimas engarrafadas, acariciando seus cristais, é indubitável que tivessem aparecido pessoas curadas graças a ele de muitas enfermidades, especialmente psicogênicas. Inclusive se o único fraudulento tivesse sido seu aspecto, ditos e produtos anexos, alguns teriam melhorado graças ao Carlos. Isso, novamente, é o efeito placebo que se encontra em quase todos os curandeiros. Acreditam que tomamos um remédio potente e desaparece a dor, ao menos por um tempo. E quando acreditam que recebemos uma paz espiritual capitalista, às vezes a enfermidade também desaparece, ao menos durante um tempo. Há gente que anuncia espontaneamente que foi curada embora não seja assim. Nos detalhados segmentos que fizeram Nolan,
Randi e muitos outros de pessoas a quem se havia dito que estavam curadas e assim o manifestavam elas, por exemplo, em serviços televisionados de curandeiros, não puderam encontrar nenhuma que se curou realmente de uma enfermidade orgânica grave. Inclusive a melhora significativa de seu estado era duvidosa. Como sugere a experiência da Lourdes, possivelmente deveriam revisar-se de 10.000 a 1 milhão de casos para encontrar uma verdadeira recuperação assombrosa. Uma curandeiro pode começar ou não com a fraude em mente, mas, para sua surpresa, resulta que seus pacientes parecem melhorar de verdade. Suas emoções são genuínas, sua gratidão sincera. Quando se critica o curandeiro, eles saem em sua defesa. Vários dos assistentes de mais idade e canalização da casa da ópera do Sidney foram às nuvens pela revelação dos 60 Minutes. Dá igual o que diga, diziam Álvares. Nós acreditamos em esses êxitos podem ser suficientes para convencer a muitos enganadores, por muitos cínicos que sejam ao princípio, de que realmente tem poderes místicos. Possivelmente não tem êxito todas as vezes. Os poderes vêm e vão. Dizem-se a si mesmos, tem que dissimular os momentos baixos, se for necessário enganar um pouco em algum momento. Dizem-se a si mesmos que servem a um propósito mais alto. Provam seu discurso com o consumidor. Funciona. A maioria destas figuras só vão de trás de nosso dinheiro. Esta é a parte boa. Mas o que me preocupa é que apareça um Carlos com assuntos mais importantes em jogo. Um homem atrativo, dominante, patriótico e transbordando liderança. Todos desejamos um líder competente, incorrupto e carismático. Aferraremos-nos à oportunidade de lhe apoiar. Acreditar nele, sentimos bem. A maioria dos informadores, editores e produtores arrastados pelo resto de nós, fugirão do exame cético real. Ele não nos venderá orações, cristais ou lágrimas. Possivelmente nos enfaixa uma guerra, um cabrito expiatório, um ramalhete de crenças mais globais que Carlos, seja o que seja, irá acompanhado de advertências sobre os perigos do ceticismo. Na celebrado filme O Mago de Oz, Dorothy, o espantalho, o lenhador de lata e o leão covarde se veem intimidados, em realidade atemorizados, pela figura oracular de grande Scoop chamado Grande Oz. Mas o pequeno cão do Dorothy, Toto, abre uma cortina que o oculta e revela que o Grande Oz é em realidade uma máquina dirigida por um homem baixo, gordo e assustado, tão exilado como eles naquela terra estranha. Acredito que é uma sorte que James Randi abra a cortina, mas seria tão perigoso lhe confiar o desmascaramento de todos os médicos ruins, farsantes e tolices do mundo como acreditar nesses mesmos enganadores. Se não querermos que nos enganem, devemos nos ocupar disso nós mesmos. Uma das lições mais tristes da história é esta: se se está submetido a um engano muito tempo, tende-se a rechaçar qualquer prova de que é um engano. Encontrar a verdade deixa de nos interessar. O engano nos engoliu, simplesmente, e é muito doloroso reconhecer, inclusive ante nós mesmos, que temos cansado no engano. Assim que se dá poder a um enganador sobre a gente mesmo, quase nunca se pode recuperar. Assim, os antigos enganos tendem a persistir quando surgem os novos. As sessões de espiritismo só se praticam em habitações em penumbra, onde é muito difícil ver os visitantes fantasmagóricos. Se acendermos a luz e, em consequência, temos a oportunidade de ver o que ocorre, os espíritos desaparecem. Nos diz que são tímidos, e alguns de nós acreditam. Nos laboratórios de parapsicologia do século XX, existe o efeito observador. Pessoas descritas como psíquicos dotados encontram que seus poderes diminuem claramente sempre que aparecem os céticos, e desaparecem de tudo em presença de um prestidigitador preparado como James Randi. O que precisam é escuridão e credulidade. Uma menina pequena que tinha colaborado em um famoso engano do século XIX se comunicava com os espíritos e os fantasmas respondiam às perguntas com fortes golpes. Confessou ao fazer-se maior que tinha sido uma impostura. Fazia ranger a articulação do dedo gordo do pé. Demonstrou como fazia, mas a desculpa pública virtualmente se ignorou e, quando se reconhecia,
Denunciava-se. Os golpes que davam espírito eram muito tranquilizadores para abandoná-los porque uma pessoa confessasse que aquilo era falso. Embora fora ela mesma que o tivesse iniciado, começou a circular a história de que os racionalistas fanáticos a tinham obrigado a fazer aquela confissão. Como descrevi antes, os brincalhões britânicos confessaram ter feito círculos nos campos de cultivo. Figuras geométricas que apareciam nos semeados. Não eram artistas extraterrestres que trabalhavam com o trigo como se fora seu meio, a não ser dois homens com uma tabela, uma cor de certa propensão a brincar. Entretanto, nem sequer quando confessaram como tinham feito trocou a opinião dos crentes. Arguiam que podia ser que alguns círculos fossem uma fraude, mas havia muitos, e alguns pictogramas eram muito complexos. Só os podiam ter feito os extraterrestres. Pouco depois, em Grã-Bretanha, outros confessaram ser os autores. Mas, e os círculos nos campos de cultivo no estrangeiro, na Hungria por exemplo? Como pode explicar-se isso? Então os adolescentes húngaros confessaram ter copiado a ideia. Mas, para comprovar a credulidade de um psiquiatra especialista em abduções como extraterrestres, uma mulher se apresenta como abduzida. O terapeuta está entusiasmado com as fantasias que vai fiando, mas, quando lhe anuncia que tudo é uma fraude, qual é sua resposta? Voltar a examinar suas notas ou seu enfoque desses casos? Não. Em dias distintos sugere, que, embora não seja consciente, em realidade foi abduzida, ou 2, que está louca, ao fim e ao cabo, foi ao psiquiatra, não. Ou 3, que ele era consciente da brincadeira desde o começo mas se limitou a ir soltando corda até que ela se afogasse. Se às vezes for mais fácil rechaçar uma prova consistente que admitir que nos equivocamos, é uma informação sobre nós mesmos que vale a pena ter. Um cientista põe um anúncio em um periódico de Paris oferecendo um horóscopo grátis. Recebe umas 150 respostas nas que se detalha, como pedia, o lugar e data de nascimento. Todos os participantes recebem a seguir um horóscopo idêntico, junto com um questionário onde lhes pergunta sobre a precisão das afirmações. O 94% dos que respondem, e 90% de suas famílias e amigos, respondem que, quando menos, podiam reconhecer-se no horóscopo. Entretanto, se tratava de um horóscopo redigido para um assassino em série francês. Se um astrólogo pode chegar tão longe sem conhecer sequer a seus pacientes, imaginemos aonde poderia chegar alguém sensível aos matizes humanos e não excessivamente escrupuloso. Porque é tão fácil que nos enganem adivinhos, videntes psíquicos, quiromantes, leitores de folhas de chá, do tarot Millenrama, e seres desta índole. Certamente, captam nossa postura, nossas expressões faciais, a maneira de vestir e as respostas a perguntas aparentemente inócuas. Alguns deles o fazem com brilhantismo, e essas são coisas das que muitos cientistas não parecem ser conscientes. Também há uma rede informática que se assinam os psíquicos profissionais, com a que podem dispor dos detalhes da vida dos pacientes de seus colegas em um instante. Uma ferramenta-chave é a chamada leitura fria, uma declaração de predisposições opostas com um equilíbrio tão tênue que qualquer poderia reconhecer algo de verdade nela. Aí vai um exemplo. Às vezes é extrovertido, afável, sociável, enquanto outras vezes é introvertido, precavido e reservado. Tem descoberto que é pouco inteligente te revelar a outros com muita honestidade. Prefere um pouco de mudança e variedade, e te produz insatisfação verte rodeado de restrições e limitações. Disciplinado e controlado por fora, tende a ser apreensivo e inseguro por dentro. Embora sua personalidade tenha pontos fracos, revista a ser capaz de compensá-los. Tem muitas capacidades sem aproveitar, que não converteste em vantagens para ti. Tem tendência a ser crítico contigo mesmo. Tem uma grande necessidade de gostar a outros e de te sentir admirado. Quase todo mundo encontra reconhecível esta caracterização e muitos consideram que os descreve perfeitamente. Não é estranho. Todos somos humanos. A lista de provas que alguns terapeutas acreditam que demonstram um abuso sexual na infância reprimido. Por exemplo,
Nuti Coragem Tuel do Helen Basilaura Davis. É muito larga e prosaica, inclui transtornos do sonho, excesso de comida, anorexia e bulimia, disfunção sexual, vaga ansiedade, inclusive uma incapacidade de recordar o abuso sexual da infância. Outro livro, da criada social W. Sue Bloom, enumera entre outros sinais que denotam um incesto esquecido: dores de cabeça, suspeita ou ausência de suspeita, paixão sexual excessiva ou ausência dela, e a adoração aos pais. Entre os pontos de diagnóstico para detectar famílias disfuncionais enumerados pelo Dr. Charles Whitfield se encontram maus e dores, sentir-se mais vivo em uma crise, ansiar figuras de autoridade e ter procurado assessoramento ou psicoterapia, sentindo entretanto que há algo errôneo que falta, como a leitura fria. Se a lista for o bastante larga e ampla, todo mundo terá sintomas. O exame cético não é só uma equipe de ferramentas para desarraigar as tolices e crueldades que procuram suas vítimas entre as pessoas menos capazes de proteger-se a si mesmos e com maior necessidade de nossa compaixão. Gente que se oferece pouca esperança. Também é um aviso oportuno de que as mídias maciças, o rádio e a televisão, os meios de comunicação impressos, o marketing eletrônico e a tecnologia da venda por correio permitem que se injete outro tipo de mentiras no corpo social para aproveitar-se dos incautos, frustrados e indefesos em uma sociedade infestada de males políticos que se confrontam com ineficácia, se é que se confrontam, às mentiras, enganos, ideias pouco precisas, tolices e desejos disfarçados de feitos não estão restringidos ao salão de magia e ao conselho ambíguo em assuntos do coração. Infelizmente, abundam na vida política, social, religiosa e econômica de todas as nações.